Então, inicialmente, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Para a gente é uma presença de grande importância que vocês estejam aqui nesse momento conosco. Vários que eu já conheço, alguns que eu estou conhecendo agora, pessoas que estão aqui como voluntários, que estão querendo colaborar com esse processo, aqueles que vieram aqui nos ajudar dentro de uma luta extremamente complicada, difícil, né? Então, cada uma desses apoios, cada uma dessas manifestações, esses gestos de generosidade e apoio são da mais extrema importância, e eu queria agradecer realmente do fundo do coração todos que estão aqui agora, né? Queria também aproveitar e agradecer ao pessoal da Ocupação 9 de Julho, Carmen Silva, que está vindo aqui, que também vai poder participar um pouco conosco desse momento, certo? E que generosamente cederam esse espaço, um espaço cheio de simbolismos, um espaço que representa aí uma tradição importante de lutas por moradia popular, de lutas por dignidade no interior da vida urbana, certo? Então, para nós, não seria o lugar mais adequado para lançar esse movimento e essa candidatura do que este lugar, Ocupação 9 de Julho, né? E queria também agradecer todos aqueles que têm candidaturas a deputado estadual, que estão se vinculando a nós, como Tuca, que está aqui ao fundo, certo? E outras pessoas que também virão, né? E que fazem um momento cada vez, mais importante, um momento importante como esse, certo? Ter a certeza de que há uma ação coletiva e um trabalho de apoio que me parece absolutamente fundamental. Eu queria simplesmente aproveitar esse momento, essa pequena fala, e explicar um pouco por que essa decisão aparentemente inesperada, né, de participar desse processo eleitoral. E eu gostaria de começar dizendo que talvez uma das mais brutais consequências de um fascismo no poder, e eu insistiria que este termo está longe de ser um termo eminentemente retórico, porque muitas vezes a gente utiliza como se fosse um instrumento de uma batalha retórica eleitoral, mas acho que não. Acho que, na verdade, nós estamos diante de um processo, há um uso absolutamente analítico do termo entre nós, né? Há uma história do fascismo do Brasil, há uma história longa, uma história que começa nos anos 30, uma história onde nos anos 30 nós tínhamos um partido com mais de 1.200.000 membros, certo? E, é claro, esses 1.200.000 membros eles nos aparecem assim no ar, né? Mas, de fato, essa história foi escondida de nós. E agora ela volta com força. E ela volta para ficar. Ela não vai desaparecer. Ela não vai desaparecer no dia 2 de outubro, né? Ela vai continuar. Nós vamos ter uma grande bancada de extrema-direita no interior do nosso Congresso Nacional. Nós vamos ter governadores importantes de extrema-direita no nosso país. Então, há uma longa batalha e nós devemos estar preparados para ela. E eu gostaria de insistir com vocês que a melhor maneira de se preparar com uma batalha como essa é fazer a força da nossa imaginação política entrar em circulação, né? Porque uma das piores consequências do fascismo é atrofiar a nossa imaginação política, é nos submeter a um regime brutalizado de melancolia social. Uma melancolia que faz com que nós não creiamos mais que nós temos força, não só para se contrapor, não só para resistir, mas força para transformar, força para criar as imagens concretas de uma nova sociedade, certo? E é isso que, no final das contas, é a pior de todas as consequências desse processo. É nos fazer não acreditar mais que nós podemos criar uma outra sociedade, que nós podemos fazer circular as formas de uma outra sociedade. Ninguém aqui é ingênuo a ponto de acreditar que isso acontecerá em 2 dias, em uma semana, na semana que vem, no mês que vem. Nós sabemos muito bem o que significa essa batalha, nós sabemos muito bem o que significa esse combate e quão longo ele será, quão difícil ele será. Mas o que não se pode aceitar em hipótese alguma, e isso foi o que nos fizeram acreditar até agora, é que nós deveríamos depor os nossos sonhos, nós deveríamos depor a nossa potência, a nossa capacidade de criar e de inventar, por medo. Por medo, porque, afinal de contas, nós temos um grande inimigo contra nós, é necessário criar, então, uma grande aliança para que esse inimigo ele possa ser vencido, e dentro dessa aliança o que nos pedem é silêncio. É que a gente pare de fato, falar o que nós realmente queremos.
é que pare de que, de fato, nós falássemos de uma maneira muito clara o tipo de coisa que nós recusamos, o tipo de sociedade a respeito da qual nós queremos lutar, e que nós queremos que ela se transforme numa sociedade concreta e real. E este tipo de luta é um tipo de luta que ninguém deve se engajar. Esse não é o nosso tipo de luta. Nosso tipo de luta é outro. É um tipo de luta onde nós vamos, então, falar muito claramente o que nós queremos e o que nós não queremos mais. Nós vamos falar muito claramente, vamos lembrar que no mundo inteiro há batalhas hoje por transformações estruturais da sociedade, do Estado, da cultura, da economia. E não há nenhuma razão para que essas batalhas não sejam também disputadas aqui no Brasil. Nossos vizinhos, por exemplo, estão a discutir coisas como um Estado paritário, ou seja, um Estado onde todas as instâncias decisórias são organizadas de forma paritária. Congresso Nacional, Supremo Tribunal, órgãos de decisão e de justiça, órgãos colegiados, certo? Conselhos deliberativos de empresas públicas, todas são organizadas de forma paritária. Por quê? Para que nós possamos mudar o exercício mesmo do poder. Por que nós não podemos discutir isto aqui no Brasil agora? Qual é o sentido de não discutir isto aqui no Brasil agora? Certo? Nossos vizinhos estão discutindo a superação do Estado-nação, um Estado marcado pela opressão colonial, pela repetição da violência, uma repetição da violência que nós sabemos muito bem como ela é concreta na nossa vida cotidiana, na vida cotidiana de todos, criando uma sociedade de violência insuportável, onde um Estado funciona para uma certa parcela da população como um Estado protetor, enquanto ele funciona para outra parcela da população como um Estado predador. E uma parcela significativa, a parcela mais importante da população, conhece o Estado só como uma instituição de predação, de desaparecimento, de extermínio e de morte. É exatamente contra esse tipo de situação que vários dos nossos vizinhos tentaram modificar a estrutura qualitativa do Estado, criando um Estado plurinacional, um Estado onde várias formas de vida, várias formas jurídicas, elas são integradas no interior do Estado, levando em conta também a existência de vários povos que são povos que estavam aqui antes da instauração do Estado-nação e que têm prevalência em relação a isso. E eles têm prerrogativas, e essas prerrogativas devem ser respeitadas. A boa pergunta é, por que nós não estamos discutindo isso agora? Porque nós estamos numa luta em glória contra o fascismo nacional? E não seria, então, a melhor maneira de lutar, discutir estas questões, colocar na cara dessas pessoas estas questões? Vejam, em coisas muito mais simples, que poderiam estar sendo discutidas aqui hoje e que não estão. Certo? Nós passamos aí 13 anos de um governo que era constituído basicamente por sindicalistas e nós temos até hoje 44 horas na jornada de trabalho por semana da população. Algo insuportável, intolerável, certo? As pessoas não têm sequer tempo para que elas possam se dedicar a outros tipos de atividade ou simplesmente ao exercício mais do que digno de descanso, certo? Há países que têm 35 horas de jornada de trabalho sem redução de salário. Por que a gente não está discutindo isso aqui agora? Porque isso não é relevante para nós? Não é relevante para nossas vidas? Certo? Eu poderia continuar aqui durante todo esse nosso encontro, fazendo uma enorme lista de tudo aquilo que foi expulso do nosso debate e que continua sendo expulso do nosso debate. Então, eu teria a dizer basicamente o seguinte: bem, existem pessoas que entram dentro da batalha política, simplesmente tentando se viabilizar enquanto candidaturas. A nossa ideia é outra. É entrar nessa batalha para que a gente possa obrigar as pessoas a discutir aquilo que elas tentam, de todas as formas, tirar do nosso horizonte. Esse é o nosso objetivo, certo? Há pessoas que me perguntaram, bem, afinal de contas, você vai abandonar, deixar de ser professor e virar um político profissional? Eu queria insistir basicamente o seguinte: a mais brutal de todas as distorções da democracia é a constituição dessa figura absolutamente abjeta e completamente impossível de ser aceita, que é o político profissional. O que é normal, porque nós conseguimos, em várias situações, nos acomodar àquilo que é completamente aberrante. Mas o que é normal, efetivamente, e infelizmente isso não acontece, é que as pessoas elas têm suas funções dentro da sociedade civil, elas desempenham suas funções dentro da sociedade civil por um momento específico, por um momento curto.
elas estão em uma função política e depois elas retornam à sua função natural, certo? Bem, eu diria com toda clareza, ao aceitar esse tipo de ação, para mim era muito claro que era o caso de mostrar que é possível fazer isso. É possível você ser um reles professor universitário, entrar dentro desse processo e depois, simplesmente, depois de 4 anos, voltar à sua mesma posição. Fazer exatamente a mesma coisa, certo? E dar espaço para que outra pessoa entre, faça a sua função e volte também para o seu próprio lugar. Para que a gente lembre, democracia é o exercício, é o poder exercitado por qualquer pessoa. E essa ideia de qualquer pessoa ela é fundamental dentro desse processo. Eu diria tudo isso simplesmente tentando terminar, lembrando o seguinte: muitos estão hoje em luta pelo retorno da democracia no Brasil, porque eles compreendem que, afinal de contas, nós chegamos numa situação de completa aberração institucional, certo? Ou seja, não há nada funcionando, entre grandes aspas, normalmente no país. Mas eu tenderia a dizer o seguinte: infelizmente, essas pessoas erram de luta. Porque não se trata de tentar retornar à democracia e ao Estado de Direito no Brasil. Porque não se pode retornar ao que nunca existiu. Nunca existiu democracia nesse país. E seria importante começar daqui, começar exatamente deste ponto. Por que nós fracassamos dentro desse processo? Porque, é claro, existia uma democracia, mas uma democracia geograficamente organizada. Uma democracia que existia aqui, até no centro de São Paulo, lá em Higienópolis, lá em Pinheiros, aqui em Perdizes. Mas se você andasse 10 quilômetros, ela desaparecia. E ninguém nunca ouviu falar dela. Porque daqui a 10 quilômetros, se você está na sua casa, ninguém te garante que você não vai ter uma polícia que entra na sua casa sem mandato, certo? Que pode operar da maneira como achar que deve operar, certo? Que pode ter a violência que acha que pode ter, certo? Criando uma situação de extrema vulnerabilidade, que é absolutamente o contrário de qualquer tipo de garantia mínima de integridade que uma sociedade democrática espera. Então é importante, ao meu ver, dizer isso dessa maneira para falar, nós temos uma grande tarefa na nossa vista. Primeiro, compreender por que nós não fomos capazes de fato construir uma mínima estrutura democrática nesse país, porque se ela existisse não existiria Bolsonaro, porque se ela existisse nós não estaríamos aqui, porque se ela existisse ela teria funcionado para evitar que alguém que tenta transformar a sociedade brasileira numa sociedade de milicianos, certo? Conseguisse não só alcançar o poder, mas conseguisse realizar o seu trabalho. E ele realizou o seu trabalho. Hoje nós temos 30% da população brasileira que está ao lado dele e que não vai deixar de estar ao lado dele, que vê nele realmente a encarnação de um tipo de sociedade que eles querem. Uma sociedade baseada na perpetuação e na preservação das estruturas de segregação que constituem a história desse país, ou constitui a história disto que deveria ter sido um país e até hoje não conseguiu ser. Então, eu insistiria, esse tipo de leitura, ele tem ao menos uma virtude, que é a virtude de insistir, bem, se é necessário construir uma democracia efetiva, se é necessário construir uma democracia direta, uma democracia onde a participação popular não seja uma abstração, então a primeira coisa a se fazer é dizer que nós queremos isto efetivamente. Que nós não queremos simplesmente recuperar as instituições do Estado brasileiro, mas nós precisamos de uma refundação do Estado brasileiro. A gente precisa de uma transformação estrutural desse Estado. E daí que veio a ideia fundante desta campanha. A ideia fundante desta campanha nós nos reunimos um conselho de mais ou menos 50 pessoas, que foi responsável pela elaboração de um manifesto, que vocês vão ouvir agora, né, uma parte dele, né, um manifesto onde nós elencamos todos os eixos de combate. Alguns podem virar e falar, mas todas essas ideias, elas parecem completamente irreal, parecem um exercício de realismo, né? E ao que eu só teria uma resposta a dar: irreal é a realidade na qual nós estamos. Irreal é a nossa situação atual. Isso sim é irreal. O que nós fizemos foi dizer,
um mandato legislativo tem uma função, é claro. Alguém pode perguntar, mas como é que você vai conseguir realizar isto? Mas a questão é, o mandato tem uma função de combate, tem uma função de mudar os limites do possível. Certo? Algo que, infelizmente, a extrema-direita nesse país entendeu muito bem. Porque há 5 anos atrás, o que era possível de ser dito e discutido estava aqui. Hoje, está aqui. Só que aqui tem um abismo, entendeu? Então, ou seja, eles conseguiram mudar os limites do possível. Isso, algo que nós não fizemos. E que está na hora de nós fazermos. Certo? De nós insistirmos que é possível, sim, discutir coisas que hoje parecem impossíveis de serem discutidas. Certo? Desde que nós insistamos nisso, insistamos de maneira sistemática, que nós lembremos a população que ela tem a força, sim, de operar as transformações que são necessárias. Certo? Este é uma das maiores características deste processo de melancolia social. As pessoas param de acreditar em si mesmas. Elas param de acreditar na sua própria força. Elas param de acreditar na sua capacidade de mobilização e transformação. Até que elas começam a se adaptar ao pior, a se adaptar a um corpo social completamente mortificado. Certo? E exatamente essas pessoas levam um susto quando descobrem a capacidade de criação institucional que o povo tem, quando o povo para de ser melancolizado. Quando o povo para de ser destruído e destroçado simbolicamente, como isto acontece e tem acontecido conosco até agora. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos, eu queria partilhar com vocês essa consciência, a consciência de que isso é só um momento, um movimento dentro de um processo muito maior, muito mais amplo, que começou muito antes de nós, que vai continuar muito depois, certo? Que é um processo de dar a este país a figura de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa, de uma sociedade que seja capaz de não destruir as pessoas que fazem parte dela, certo? Que seja capaz de dar a essas pessoas o espaço possível de uma vida plena, de uma vida necessária, de uma vida baseada em princípios fundamentais de poder popular e de igualdade. E era isso. Viva o socialismo!